E hoje nós recebemos aqui a Rosmary, que vai nos falar sobre a existência e sobrevivência do Espírito. Que Jesus a envolva. Tenha uma boa palestra. Boa noite. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite e pedir a Jesus, esse mestre amigo, que nos envolva na sua hora luminosa. O tema da noite de hoje, existência e sobrevivência do Espírito, ele faz parte, esse tema faz parte, está inserido no estudo sistematizado da doutrina espírita, no programa do estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse programa é um curso de estudos que a casa oferece, que é baseado nas obras kardecianas e que se estuda os fundamentos da doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Mas a casa espírita tem como trabalho prioritário o estudo. Porque é preciso buscar o conhecimento. Nós necessitamos desse conhecimento. O Espiritismo ele vem contribuindo na melhoria da humanidade, na melhoria do mundo, através do conhecimento da realidade espiritual. Esse tema, existência e sobrevivência do Espírito, nós vamos fazer uma abordagem bastante superficial. Aquelas pessoas que desejarem se aprofundar no assunto, ou que tiverem dúvidas, nós sugerimos que procurem os cursos que a casa oferece, para melhor compreenderem e até para se aprofundarem no tema. E outros temas também que fazem parte desse programa de estudos. Com certeza, em algum momento da nossa existência, nós já nos questionamos, de alguma forma, de onde eu vim? Para onde eu vou? Essas questões são comuns a nós. E durante séculos, nos conta a história, que muitos psicólogos, cientistas, estudiosos, mestres religiosos, buscaram essas respostas para os mistérios da existência. Durante eras, séculos, peregrinos viajaram quilômetros e quilômetros através de montanhas traiçoeiras, cobertas de neve, para se encontrarem com o lama sagrado, na esperança de obterem as respostas sobre os mistérios da vida. Outros as buscam nas galáxias, ou então nos laboratórios. Nós ainda as buscamos nas igrejas, nos templos sagrados, nas casas espíritas, confiando de que os nossos líderes religiosos nos ofereçam essas respostas. Nós acreditamos que essas respostas, elas se encontram, essas respostas para o sentido da vida, os mistérios da existência, elas se encontram dentro de cada um de nós. Naquela parte mais invisível e mais indefinida, chamada alma. O nosso núcleo espiritual. A centelha divina interior. Esta alma que existe, sempre existiu e sempre existirá. Essa alma que viajou já pelos confins do universo, gravando em si todas as experiências, as lições de uma vida infindável. Nós ainda estamos tão ocupados com os nossos problemas, com os nossos desafios, as dificuldades que o cotidiano nos apresenta, que não temos a
ainda não nos demos o tempo necessário a nós mesmos para aquietar a nossa mente e perceber que nós somos seres espirituais, que nós somos espíritos encarnados num corpo físico, numa longa viagem, uma breve viagem aqui na Terra. Somos todos espíritos, seres espirituais com caminhos diferentes, mas todos na direção da luz. Ainda nos preocupamos muito com a nossa sobrevivência material. Focamos muito a nossa vida na sobrevivência material, nos esquecendo a prioridade de nossa existência, de que somos espíritos em evolução. É necessário que que despertemos as nossas consciências e fiquemos atentos a essa realidade, de que somos essencialmente espíritos, numa viagem de adiantamento aqui na Terra, de aprendizado. E que todas as tarefas que realizamos objetivam o nosso crescimento espiritual, principalmente a inteligência e a bondade. Existe uma fala de um mestre indiano, um pensamento de um mestre indiano, que ele diz assim: esse corpo não é você. Esse corpo simplesmente abriga o Deus que há em você. Tudo mais é ilusão. Mais uma vez, nos fazendo entender que nós somos espíritos. Que o ser humano, quando reencarna aqui na Terra, quando reencarnado aqui na Terra, ele é constituído essencialmente por espírito, perispírito e matéria, o corpo físico. O espírito é criado por Deus, eterno e imortal. O perispírito é o envoltório do espírito, que interage sobre a matéria. O corpo físico é o nosso instrumento de trabalho aqui no planeta Terra. E a Terra é a nossa escola, o nosso educandário. Eu gostaria de dizer que toda a reflexão que vamos fazer a respeito desse tema foi toda estudada e baseada nas obras kardecianas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, e algumas obras complementares de André Luiz, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, e de autoria espiritual de André Luiz, A Evolução em Dois Mundos e Missionários da Luz. E algumas outras obras à parte, mas todas dentro da doutrina espírita. Então, vamos iniciar refletindo ou fazendo a nossa reflexão sobre o espírito. No Livro dos Espíritos, na questão 23, Kardec pergunta: o que é o espírito? Ele pergunta para os benfeitores espirituais: o que é o espírito? E eles respondem: o princípio inteligente do universo. Então, o espírito, ele foi criado por Deus. Ele é imortal e eterno. Deus criou o espírito para sua própria vontade, como faz tudo em relação à natureza. O espírito não é uma emanação de Deus e nem uma porção de Deus. Ele é obra de Deus. Da mesma forma como o homem cria uma máquina, e essa máquina é sua obra, não é o homem em si mesmo, mas sim é uma obra do homem, assim também o espírito é obra da divindade. E Deus não para de criar os espíritos. A sua criação é permanente, nos colocam os benfeitores. Com relação à natureza dos espíritos, os mestres espirituais nos dizem que o espírito é incorpóreo, os espíritos são incorpóreos.
Eles são constituídos de uma matéria quintessenciada que não tem analogia para nós. Nós não conseguimos, dentro da nossa linguagem, entender o significado dessa matéria. Mas eles nos dizem que nós podemos entender o Espírito como uma chama, um clarão, uma centelha, que vai da cor opaca e escura até a cor brilhante. Claro, de acordo com a evolução do Espírito. Da cor opaca e escura até a cor brilhante, comparando ao rubi. Eles comparam o brilho a um rubi. Então, nos ensina a doutrina espírita que o Espírito é o princípio inteligente do universo, que, tendo como atributo essencial a inteligência, tem a sua origem no elemento inteligente universal e passa por um processo de elaboração e individualização até se tornar o ser denominado Espírito. Parece um tanto complexo, mas não é. Vamos lá. O Espírito é um princípio inteligente que vai passar por um processo de elaboração e individualização até transformar-se em Espírito. O que significa esse processo de elaboração? Eu gosto de dar um exemplo bem prático, bem simples mesmo do nosso dia a dia. Se nós vamos fazer um bolo na nossa casa, nós precisamos elaborar aquele bolo, principalmente quando eu não sei de cor a receita. Eu preciso buscar a receita, ver os ingredientes, separar os ingredientes, juntar os ingredientes, bater o bolo, colocar na forma, assar, retirar, todo esse processo de elaboração. Esse é um processo de elaboração. Em tudo que nós vamos fazer, em todos os projetos que vamos realizar, existe uma elaboração, um projeto que se elabora, um processo de elaboração. Então, o princípio inteligente, ele vai passar por um processo de elaboração até se individualizar e se tornar espírito. De que forma? Essa individualização vai ser efetuada através de uma série sucessiva de encarnações que precedem a humanidade. Para nós compreendermos ainda melhor essas colocações dos benfeitores, vamos buscar elucidações num livro chamado O Caminho da Luz, também psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel. Nesse livro, ele fala sobre a história da civilização. E aqui nesse texto, no primeiro capítulo desse livro, ele vem nos falar a respeito da formação da Terra, quando ele nos diz que Jesus esteve aqui no orbe terrestre por 2 vezes. Primeiro, quando na formação da Terra, e que presidiu o processo de desenvolvimento do DNA para que surgissem os primeiros seres vivos, e depois, quando nos trouxe o seu evangelho de amor e de redenção. Então, Emmanuel nos diz assim, que quando, da formação da Terra, quando serenaram todos os elementos que formaram a Terra, quando o planeta estava repousando, já formado em repouso, viu-se descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de força cósmica que cobriu todo o planeta em repouso. Mais tarde pôde-se observar sobre toda a Terra e no fundo dos mares a existência de um elemento viscoso. Dava-se aí início os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa que cobria toda a Terra, nascia o protoplasma. E com ele, Jesus lançara à superfície os germes sagrados dos primeiros homens. Olha que coisa mais linda isso, gente. Sentiram no coração? Essa massa gelatinosa que cobria
toda a Terra, nascia o protoplasma. E com ele, Jesus lançara à superfície os germes sagrados dos primeiros homens. Iniciava-se ele, então, os primeiros passos no caminho da vida organizada. Os benfeitores espirituais vêm nos dizer que esses elementos orgânicos que formaram esses germes, que propiciaram a união do princípio inteligente à matéria, eles encontravam-se em estado de fluido, no espaço entre os espíritos ou nos outros planetas. Fluido dessa matéria que existe no universo. Como nós estamos envolvidos pela atmosfera da Terra, todos nós, encarnados e desencarnados, estamos envolvidos por esse fluido universal, que é um tipo de matéria ainda não conhecida por nós. Então, esses elementos orgânicos que formaram os germes, que propiciaram a união do princípio inteligente à matéria, naquele momento, eles encontravam-se em estado de fluido no espaço, nos outros planetas ou entre os espíritos. E ali iniciou-se, então, esse processo que se efetuou a individualização do princípio inteligente que precedeu a humanidade. Então, a partir daí, nós podemos dizer, então, que o princípio inteligente, lentamente, através da série de sucessivas encarnações, lentamente ele se individualiza para gradativamente alcançar a humanidade. E a partir do momento que ele alcança a humanidade, ele se transformou em espírito e passa a ter consciência de si mesmo, passa a ter discernimento e distinguir o bem e o mal, e ter a responsabilidade sobre os seus atos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso quer dizer o quê? Sem nenhum saber. E deu a cada um deles uma determinada missão, para esclarecê-los e fazê-los progressivamente alcançar a perfeição através do conhecimento, para que chegassem ao ápice, à perfeição, à plenitude e se aproximassem de Deus. Porque essa perfeição é que leva os espíritos a alcançarem a plenitude e a felicidade eterna. Aqueles espíritos que aceitam resignadamente as provas que Deus lhes impõe e que trabalham, que se esforçam para alcançar o êxito, mais rapidamente alcançam a sua destinação. Enquanto que aqueles espíritos que não aceitam essas provas que Deus lhes impõe e passam pela sua existência murmurando e se lamentando, vão adquirindo mais faltas e mais demoram, mais adiam o seu adiantamento e a sua destinação. Então, Deus não criou espíritos bons nem espíritos maus. E criou todos os espíritos com simplicidade e com ignorantes. E deu a todos eles os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. A passagem dos espíritos pela vida corporal, ela é necessária porque através das atividades materiais que ele vai realizar, ele vai desenvolver a sua inteligência. E assim alcançar mais rapidamente o seu destino. E Deus dá a todos os espíritos as mesmas oportunidades, as mesmas obrigações, os mesmos deveres, o mesmo ponto de partida e o mesmo livre proceder. E os espíritos que encarnam num planeta, eles não ficam naquele planeta, ligados àquele planeta indefinidamente. Quando o espírito alcança o grau de adiantamento que aquele planeta comporta, ele passa para um outro planeta. Agora, quando ele não se esforça, não evolui e não alcança o grau de adiantamento necessário
para aquele planeta, ele continua naquele mesmo planeta, quando não, muitas vezes volta a reencarnar em um planeta mais inferior ainda do que aquele que ele já vivia, porque continuou se comprazendo no mal. No livro dos Médiuns, Kardec vem nos dizer, no item 55, que o espírito é uma chama, uma luz, um clarão, e não pode ser definido de outra forma. Não se pode dar a ele uma forma determinada. Mas que em qualquer grau de evolução que o espírito se encontre, ele vai estar sempre revestido por um envoltório, o perispírito, que se eteriza conforme ele evolui e se purifica. Então, o perispírito é o corpo, é o envoltório do espírito. Peri quer dizer em torno, em volta. É um corpo em volta do espírito. É o corpo intermediário, é o laço que liga o corpo físico ao espírito. O perispírito é um corpo semimaterial, porque ele é de uma matéria que nós ainda não conhecemos, que pode ser chamada de extrafísica. Ele tem natureza fluídica, ele tem plasticidade, porque ele consegue se modificar. Ele é bem maleável, seus elementos são mais leves, porque ele atende ao comando da nossa mente, nosso espírito. Ele é o segundo corpo, como dizem alguns, embora nós já tenhamos compreendido de que o corpo físico é uma projeção do perispírito. Ele é um corpo, o perispírito é um corpo sobrevivente à morte. Ele não morre. O corpo físico, sim, se decompõe, mas o perispírito não. O perispírito acompanha o nosso ser real, nossa consciência verdadeira, por toda a sua trajetória evolutiva. E quando o espírito vai reencarnar, o perispírito se molda de acordo com os elementos do mundo em que ele vai viver. Ele subtrai dos fluidos que existem no universo os elementos necessários para moldar o seu corpo. Por isso que quando um espírito alcança o grau de adiantamento de um planeta que está vivendo, quando ele passa para um outro planeta, o perispírito vai moldar o seu corpo de acordo com os elementos daquele planeta em que ele vai viver. O perispírito não é uma criação do espiritismo, nem uma ideia do espiritismo. Porque na antiguidade já se falava em corpo espiritual. Inclusive nós temos dados, da Bíblia, também no livro Evolução de Dois Mundos, André Luiz coloca que Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, ele disse assim: nós semeamos corpos materiais e colhemos corpos espirituais. Então o perispírito é o corpo que intermedia o espírito e o corpo físico. O espírito ele interage no corpo através do perispírito. Mas para nós entendermos essa dinâmica perispiritual, como funciona o nosso perispírito, é indispensável partir da compreensão e do comportamento das energias que inundam o universo. Nós todos sabemos que nós estamos envolvidos por energias, por forças do nosso universo. O nosso universo é um infinito manancial de energias. E nós todos estamos mergulhados nesse oceano de energias. No universo existem energias de diversos quilates. Mas aqui nós vamos considerar duas forças fundamentais. Embora elas advenham de uma fonte única, na realidade que vivemos, nós vamos encontrar no universo essas duas forças primordiais, que é a energia de pulso de contração e a energia de pulso de expansão.
Então nós vamos encontrar no nosso universo um misto de forças de contração e de expansão. E a força de contração, ela traz em si a força de expansão, a expansão, porque uma é reação da outra. Está aí a lei de ação e reação. Essas duas forças, a de contração e a de expansão, elas são assim um modelo fundamental para nós entendermos o funcionamento de tudo que é no universo. Porque elas vão se alternar permanentemente, criando toda a dualidade que nós enxergamos na criação. E elas também são responsáveis por todos os ciclos que existem no universo. Porque nós sabemos que o nosso universo é eminentemente cíclico. Então vamos ver alguns exemplos para a gente compreender melhor essas duas forças de contração e expansão. Visualizemos as águas. As águas, elas se evaporam, se precipitam, se expandem, para depois se contraírem, se formam no estado sólido e líquido, para depois se evaporarem, se contraem no estado sólido e líquido, para depois se evaporarem, se expandirem, né? E se precipitarem novamente. Outro exemplo bem fácil para nós compreendermos essas duas forças que existem no universo, de contração e de expansão, vamos visualizar aqui, que está bem perto de nós, o mar. Vamos visualizar as marés. O que acontece com as marés? Elas se contraem e se expandem. Elas obedecem a esses movimentos, essas duas forças de contração e de expansão. As marés se contraem para depois se expandirem. A mesma coisa acontece com a onda. A onda se contrai para depois se expandir. Não é verdade? A vida, a nossa vida, ela se contrai na morte para se expandir no renascimento. No inverno, por exemplo. No inverno tudo se contrai, se retém, se acolhe, para depois se expandir na primavera, na exuberância da vida. De noite, o nosso psiquismo de noite quer descansar, quer se recolher, se retém, se encolhe, os órgãos precisam de repouso, para depois se expandir quando amanhece o dia. Então, tudo o que existe no universo está movido por essas duas forças de contração e de expansão. Se nós estudarmos a nível biológico o trabalho das células, elas também obedecem a esse movimento de contração e de expansão. A nível de psiquismo, a nível de consciência, todos eles obedecem esses dois movimentos de contração e de expansão. E nós somos filhos dessas leis. Essas mesmas leis que regem o universo nos regem, nos formaram, nos regem e orientam a nossa evolução. E com o nosso espírito não podia ser diferente. No livro dos médiuns, no item 55, Kardec vem nos dizer o quê? Que o nosso perispírito se contrai e se dilata. O perispírito obedece esse movimento de contração e de expansão porque ele é essencialmente energético. E vamos encontrar ainda mais o que nos ensina André Luiz no livro Missionários da Luz. Quando ele nos diz o seguinte, ele usa uma outra nomenclatura, mas quer dizer a mesma coisa. Quando ele diz que quando nós reencarnamos, o nosso perispírito se contrai, passa por um processo de restringimento ou miniaturização. O perispírito se contrai para poder reencarnar. Ele retorna a uma unidade celular, converte-se num vórtice, se desfaz da configuração humana e, carregando em si a consciência eterna, que é o espírito, vai penetrar no útero da mãe, no útero materno. Para aí, então, iniciar o outro movimento. No momento da reencarnação, ele experiencia a contração máxima, porque ele retorna a uma unidade celular. Para depois, então, iniciar o movimento oposto. Tal qual nós pegarmos uma mola
apertarmos, comprimirmos a mola e soltar aquela mola. Rapidamente ela volta ao movimento oposto. Assim acontece com o perispírito. Depois dessa contração, ele começa, depois que do óvulo fecundado, ele começa então com o movimento de expansão, fazendo o ser crescer. Dizem os estudiosos que está aí uma das razões do crescimento, porque o perispírito começa a se inflar, começa a puxar o corpo para o crescimento. E em 9 meses, de uma célula fecundada, vai se reproduzir 100 trilhões de células, que é o que eles nos dizem que existe no nosso organismo. E o perispírito continua nesse trabalho de expansão. Continua a se expandir, fazendo o ser crescer. Nós crescemos até mais ou menos metade da vida. Quando chega na metade da vida, o perispírito vai iniciar um movimento oposto. Um movimento de contração. Aí começa algo que ninguém gosta que aconteça conosco. Nós começamos a envelhecer. Os cabelos começam a ficar brancos, algumas rugas vão aparecendo, nós vamos ficando mais cansados, mais devagar, até o completo envelhecimento. Mas aí acontece a grande alquimia da vida, a maravilhosa alquimia da vida. Porque o idoso se recolhe, se aquieta, se encolhe, mas ele se expande na sua consciência, em experiências, em conhecimentos e sabedoria. É a grande alquimia da vida. Então nós vemos aqui nesse momento da reencarnação e do crescimento da vida, esses dois movimentos, o de contração e de expansão. Em outro momento, que também acontece este movimento de contração e expansão, que essas duas forças predominam, é no momento da desencarnação. Se nós estudarmos a desencarnação, nós vamos ver que o perispírito, no momento da desencarnação, ele vai mais uma vez se contrair. Ele vai se contrair, vai se degradar, vai desfazer os seus tecidos, para depois se reconstruir de novo, se refazer, se expandir e se projetar para o mundo espiritual. Mais uma vez aqui nós vemos essas duas forças presentes, com os movimentos de contração e de expansão. Esse movimento, esse momento da desencarnação, esse período do perispírito de contrair, de se desfazer, de se refazer, de se reconstruir e se projetar para o mundo espiritual, nos diz Emmanuel, no livro Consolador, de que num indivíduo de evolução mediana, aquelas pessoas que procuram fazer o bem, procuram se melhorar, agir corretamente, enfim, aqueles que estão buscando, tendo a consciência de si mesmos, que realmente são espíritos, que estamos aqui no planeta Terra para trabalhar a nossa evolução. O período desse movimento da desencarnação é de 72 horas. Mais ou menos de 72 horas. Os espíritos mais evoluídos, como nós temos informações do Dr. Bezerra de Menezes, esse período da desencarnação dele, André Luiz chama a gestação do espírito. Dele contrair, descontrair, se refazer para se projetar. Se expandir e se projetar. O Dr. Bezerra de Menezes, em 36 horas, já se manifestava no grupo espírito da Federação Espírita da Federação Nacional. Em 36 horas. E eles nos dizem ainda que os espíritos comprometidos moralmente, aqueles espíritos de um baixo quilate moral, enfim, espíritos que procuram inferioridade, que se comprazem no mal, a duração é bem maior
desse movimento de contração e de expansão no momento da desencarnação. Os espíritos que se comprometem moralmente levam muito mais tempo, podem levar dias, semanas, meses, anos, quando não séculos. Ficam ali, apegados àquele corpo, apegados às coisas materiais e não conseguem se desligar, sofrendo, né? Foi perguntado também, com relação a essas 72 horas, com relação à cremação e à doação de órgãos. Então, esse estudioso, chamado Gilson Freire, é médico em Minas Gerais, ele diz para nós que não é para nós nos preocuparmos, porque se não houver a possibilidade de se esperar 72 horas para uma cremação, para a retirada dos órgãos, que nós não nos preocupássemos, porque aqueles espíritos que estão ali praticando bem, desejando bem, fazendo bem, enfim, estão buscando a sua evolução, se melhorando, tentando se melhorar, nós somos recebidos no mundo espiritual por seres muito amados que se chamam os obiatras, como aqui que são os obstretas aqui na Terra. Então, que nós somos recebidos carinhosamente. Então, que nós não nos preocupássemos com esse período aí de 72 horas, se tiver ou se não tiver, porque de qualquer forma nós seremos recebidos carinhosamente por os nossos amigos espirituais, responsáveis por os desencarnes, os chamados obiatras. Bom, no perispírito ainda ficam registrados todas os nossos desafios, as nossas dificuldades, as nossas tarefas, tudo aquilo que o espírito necessita trabalhar, ficam ali, registrados como lembretes das tarefas que nós escolhemos para o presente momento. Também ainda estão ali registrados uma síntese de algumas experiências de vidas anteriores. Então, as marcas daquilo que precisam ser transformados, revistos, reestruturados, estão ali para nos lembrar permanentemente das nossas necessidades de crescimento. E o corpo físico é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra, é o nosso instrumento divino que nos permite exercitar as nossas aptidões, trabalhar os nossos valores, que muitas vezes estão adormecidos na nossa mente, mas estão latentes na nossa consciência, prontos a serem aflorados. O corpo físico é o nosso instrumento divino para que nós conseguirmos trabalhar e realizar a nossa programação reencarnatória. Ele é patrimônio, ele não é nosso patrimônio, ele foi nos doado por Deus, nos emprestado por Deus. Por isso a necessidade de nós cuidarmos desse corpo, evitar os vícios, os desregramentos, cuidar deste corpo para que ele tenha saúde, para que o espírito possa realizar a sua tarefa. E a Terra é o sublime educandário. O sublime educandário é a nossa escola divina, que permite ao ser humano exercitar as suas aptidões de conhecimento e de amor, para elevar-se, para crescer, para evoluir e libertar-se dos atavismos decorrentes de vidas anteriores, de experiências de vidas anteriores, por onde transitou esse ser na condição de ser imortal. Então está aí o que nós somos. Somos constituídos então por espírito, perispírito e corpo físico. Somos seres espirituais num corpo físico para trabalharmos a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Com relação à sobrevivência do espírito, com certeza não se pode contestar essa sobrevivência do espírito. Os fatos aí são incontestáveis.
Nós temos dentro da literatura espírita uma enorme gama de livros, de revistas, enfim, de informações que nos fazem ter certeza que a vida continua, que o espírito sobrevive, que continua sua caminhada evolutiva. E fora da literatura espírita, nós vamos encontrar também informações a respeito. Poderíamos aqui citar uma médica chamada Elizabeth Kubler-Ross, que trabalhou sempre com pacientes terminais, que ela fala muito a respeito, maravilhosos os livros dela, que nos faz compreender que a vida continua. Brian Weiss é outro médico também que nos faz ver isso. As experiências de quase morte, a mediunidade que está aí, que é um fato consumado. Filmes que existem, filmes verídicos, filmes baseados em situações reais, que não são espíritas. Poderia citar aqui Minha Vida na Outra Vida, que é um filme que não é espírita e que conta a vida, que a vida continua, que ela consegue até descobrir os filhos de uma vida passada. Então, os fatos são incontestáveis em relação à sobrevivência do espírito. Não há como nós não aceitarmos isso. E o ano passado saiu um outro livro chamado Uma Prova do Céu, de um médico ateu, que adquiriu uma doença, uma meningite bacteriana, e que ficou 7 dias em coma, e quando ele volta, ele conta a sua experiência, e escreve esse livro, Uma Prova do Céu. Eden Alexander, o nome dele. Então, a existência e a sobrevivência do espírito é fato real nas nossas vidas, porque nós somos espíritos num corpo físico. E vamos continuar a nossa caminhada além da Terra. E apesar dos percalços e das dificuldades que nós todos, seres humanos, enfrentamos para mantermos o nosso equilíbrio aqui na Terra, nesse planeta tão conturbado, com tantos conflitos, já em convulsão às vezes, e dominado pela violência de espíritos primários, que lhes foi dada a chance de se refazerem e reencarnarem nesse momento, nesse período da transição moral do planeta. Mas quem escolheu Jesus, quem vive o Evangelho de Jesus, obtém os melhores recursos de coragem e de alegria para os enfrentamentos. E com a contribuição ímpar do Espiritismo, consegue resolver os problemas, trabalhar a sua evolução, seu crescimento, seu aprendizado, mantendo a mente lúcida e os sentimentos pacificados. Com coragem e com a fé em Deus, sigamos os nossos caminhos, caminhos diferentes uns dos outros, mas todos em direção à luz. E lembremos o que Emmanuel nos diz: não desanimes, persiste mais um tanto, segue adiante, avança, ainda que seja entre lágrimas. Não cultives o pessimismo, trabalha constantemente, edifica sempre. Não permitas que o gelo do descontentamento entorpeça teu coração. Recorda-te que vitória espiritual é tarefa para o dia a dia. Não há realização sem esforço. Perdão para as ofensas, silêncio para as injúrias. Recorda-te que os agressores são irmãos doentes. Não permitas que espíritos desequilibrados destruam o teu trabalho ou apaguem a tua esperança. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes problemas e nem provocações. E se em algum momento da jornada errares o caminho, reajusta a visão e busca o rumo certo. Estuda para aprender.
Conserva o hábito da oração que te fará luz interior. Resguarda-te em Deus e persevera o trabalho que Ele te confiou. Ama sempre e faze pelo outro o melhor que puderes. Segue auxiliando, age sem apego, que assim vencerás. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, que nós façamos da sua paz a nossa paz e que levemos para nossos lares essa vibração desta casa de amor, de compreensão e de bondade em nossos corações. Que assim seja. Nós agradecemos, Rosemarie, por essa verdadeira aula que nos deste hoje sobre espírito, sobre perispírito, que muito elucidou para nós, tenho certeza. E como ela havia falado no início da sua exposição, todos estão convidados a vir estudar aqui na casa. Em todas as casas espíritas temos os grupos de estudo que vão aumentar o nosso conhecimento, nossa compreensão, né? Abrir a nossa mente, nos demonstrar que nós somos espíritos numa caminhada, espíritos em evolução a caminho da luz, a caminho da perfeição relativa, que é o objetivo que Deus, nosso Pai, nos criou. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão,
a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.